que ela possa dar frutos, que ela possa florescer, Pai. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Não sei se vocês têm notado, mas Deus tem falado muito sobre isso, através de nós, através do apóstolo. E hoje, uma quarta-feira da busca do Espírito Santo, nós devemos focar nesse sentido, entender o que nós devemos fazer para vencer as batalhas do mundo, o que nós devemos fazer para vencer os obstáculos do mundo. Se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, a gente vai entender aqui, mas só para fazer a introdução. A armadura de Deus é o Espírito Santo. A armadura de Deus nada mais é do que a palavra, do que o que Ele tem falado para a gente. Se a gente for olhar para as dificuldades, para os problemas, a gente nem vem para a casa de Deus. Mas o que nos mantém de pé é a armadura de Deus, é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar Ele o quanto mais a gente puder. Buscar essa presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver na nossa vida, não tem brecha para o mal entrar. Porque o Espírito Santo, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos governa, Ele é quem nos faz entender a vontade de Deus. Eu sempre falo, eu gosto muito daquela passagem onde Jesus está voltando para o céu, que Ele fala que enviaria o Consolador. E através do Consolador Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então se a gente colocar isso em prática, entender isso, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, porque eles são um só, o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus são um só. Só que Deus está lá no trono dele, o Senhor Jesus também. E quem faz a intercessão, quem traz os milagres, quem traz as bênçãos, quem traz as mensagens que a gente precisa ouvir é o Espírito Santo. E se a gente estiver assim com o Espírito Santo, estiver andando em comunhão com Ele, Ele vai colocar no seu coração o que você deve fazer, Ele vai te dar a direção, Ele vai te mostrar o caminho certo. Estava falando com o Arthur agora há pouco. Quando Deus foi ungir Saul, o rei Saul, o povo de Israel não tinha rei. E o povo começou a pedir rei. Pedir um rei. Aí Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, vai lá e unge Saul. Só que para ele chegar até Saul, Deus causou uma situação. O Saul, ele era cuidador de jumentas. E as jumentas tinham sumido. Mas foi Deus que fez as jumentas sumir. Aí Saul foi procurar essas jumentas e não achava essas jumentas. O que Saul fez? Não achou as jumentas? Ele já tinha ouvido falar do profeta Samuel, que na época profeta era chamado de vidente. O que Saul fez? Não achou as jumentas? Falou assim para o rapaz que estava com ele: vamos lá naquele vidente, que era o Samuel, que ele vai falar onde as jumentas estão. Aí eles foram lá no profeta, um vidente, né, que na época era chamado de vidente. Chegou lá, Samuel falou para eles, falou: foi Deus que fez essas jumentas sumir. Mais ou menos isso. Fica aqui comigo, passa a noite comigo aqui. Nós estamos numa festa, passa a noite comigo. E as jumentas já voltou para a casa do seu pai. O que eu quero dizer com isso? Que quando você está na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, Deus gera a situação para te abençoar. Depois disso, Saul foi abençoado rei. Ele foi ungido rei. Olha como é forte. E a Bíblia fala lá que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele começou a profetizar, ele começou a fazer coisas que antes ele não fazia.
E através disso, pessoas olharam para ele e começaram a ver diferença na vida dele. Olha como é forte isso. Então, o que a gente tem? Eu estou falando tudo isso para a gente entender o quê? Que Deus gera situação para a gente ser abençoado, para a gente ser beneficiado. Mas como que Ele gera isso? Através do Espírito dEle, através das profecias. Aquele caso Ele usou o profeta Samuel, hoje Ele usa o pastor, hoje Ele usa o apóstolo, Ele usa até alguém de outra igreja para vir falar alguma coisa para você. Essa é a maneira de Deus usar hoje. Mas tudo, tenha consciência que tudo é através do Espírito Santo. Amém? Vamos ler aqui para a gente entender melhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. O que ele está falando? Procure o máximo possível se fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que eu estou falando. Se você estiver firme com Deus, com o Espírito Santo, vai vir ciladas do diabo que você vai passar por cima, que você não vai nem ver. É interessante que Deus tem falado muito isso para a gente. E quando Deus fala com vocês, fala comigo também. Às vezes é eu que estou precisando ouvir isso. É interessante isso. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que ele está falando para a gente aqui? Que às vezes você tem passado por situação que você tem deixado de trabalhar com espiritualidade, você tem ficado nervoso, você tem até xingado, saído do Espírito. E a gente, pelo tempo que a gente está na casa de Deus, Ele está dizendo que a gente já deveria tratar isso de outra maneira, enxergar isso, porque às vezes o seu filho, ou filha, ou esposo, quem quer que seja, alguém da família, que não frequenta a casa de Deus, vem para o seu lado com algum problema, com alguma dificuldade, e às vezes você acha que o problema é a pessoa, e não é, é o diabo, é as forças do mal, como ele fala aqui. Por isso que a gente tem que estar revestido do Espírito Santo, para a gente ter discernimento disso, saber o que é a pessoa, e saber o que é o diabo, porque a gente, o ser humano, não tem capacidade de discernir isso. Mas se você estiver revestido com o Espírito Santo, quando vier situações na sua vida, você vai falar, não, isso é o diabo. Eu vou colocar meu joelho no chão e vou orar. Eu vou expulsar. Não, isso não é, isso já é, natural. Porque a gente, quando começa a frequentar uma igreja, a conhecer a palavra de Deus, a gente acha que tudo é o diabo também. Às vezes o diabo não tem culpa, às vezes é a pessoa. Às vezes não é só o diabo que causa situações, às vezes é até a gente que causa a situação, que causa um problema. Então o que Deus está falando? Que através do Espírito Santo, se você estiver revestido com o Espírito Santo, você vai saber diferenciar o que é coisa do diabo e o que é situação que é você que tem que resolver. Porque não adianta você, uma situação que uma pessoa está lá sendo usada pelo diabo, você ir lá brigar. E outra, esse caso você tem que orar. E já vai ter caso que você tem que ir lá resolver, não brigar, mas resolver. Entendeu? Porque nem tudo, como eu disse, nem tudo é o diabo. Mas para isso a gente tem que ter o Espírito Santo. A gente tem que ter a presença do Espírito Santo. Porque se a gente estiver com Ele, a gente vai ter direção, a gente vai saber a hora certa de falar. Às vezes, um exemplo, o filho vai chegar em casa, drogado, um exemplo, e às vezes não é hora de você ir lá conversar com ele, não é hora de você falar alguma coisa para ele,
E às vezes a pessoa vai e causa uma briga, causa uma discussão. Então o que o Espírito Santo faz? Ele faz isso, ele te dá a direção certa. Ele te coloca as palavras certas na sua boca. No momento certo, ele gera situações e faz você fazer as coisas certas no momento certo. Vamos continuar lendo. O 13, né? Nós paramos, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter desvencido, permanecer inabaláveis. É o que eu sempre falo para a glória de Deus. Para que possais resistir no dia mau. Vai acontecer situações que você vai passar por cima. Mas você tem que estar revestido com o Espírito Santo, com a armadura de Deus. E ainda por cima, ele está falando ali, você vai passar por situações e vai permanecer inabalável. É isso que Deus quer para a nossa vida. Hoje, eu sempre falo que quarta-feira e domingo, para mim, é o dia mais importante de vir na reunião. Porque terça e quinta é importante também. Só que assim, eu procuro o máximo possível me fortalecer. E quando a gente fortalece? É quarta e domingo. Porque se a gente não tiver fortalecido, vindo nas reuniões de quarta e domingo, um exemplo, como que você vai lutar com o diabo na terça e na quinta? Você não vai ter força para lutar. O diabo vai deitar e rolar e você não vai ter força para lutar. Então, procure se fortalecer. Às vezes eu falo até para a Camila, do irmão Jorge e da irmã, vem domingo cedo e domingo à noite. Não se cansa de buscar esse Deus. Não cansa de buscar esse Deus. Vem na reunião a semana inteira. Se não aconteceu na vida de vocês o que vocês querem, vai acontecer. Porque Deus está vendo. Deus está vendo o coração de vocês. E a irmã está indo no mesmo caminho, né? Para a glória de Deus. Deus está trabalhando. Com certeza, às vezes você pode falar assim, mas está demorando para o meu milagre acontecer. Aquilo que eu estou pedindo para Deus não está, vai acontecer, Ele está vendo. Ele tem visto as suas lágrimas. Às vezes a pessoa não tem nem força para orar, mas ela chora e Deus vê as lágrimas da pessoa. Às vezes a pessoa não chora, não ora, mas Deus vê o coração e sabe o que a pessoa está precisando. Mas é o que eu falo, tem que estar ligado com Ele através do Espírito Santo. Tem que ter comunhão com Ele. Senão, se a gente estiver afastado dEle, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Porque Ele fica impossibilitado de te ajudar. Creio eu que a maior alegria de Deus é poder abençoar a gente, é poder beneficiar a gente. Mas às vezes a gente não deixa ser usado por Deus. Não dá oportunidade para Deus trabalhar. Vamos continuar lendo. Permanecer inabaláveis, é o 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade é a palavra, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. É o que eu sempre falo, a fé. A fé que nos faz acreditar que o Espírito Santo está na nossa vida. É a fé, porque a gente não vê Deus, a gente não vê o Espírito Santo, a gente não vê Jesus, mas a gente acredita que eles existem, a gente tem visto os milagres, e isso fortalece a nossa fé. O escudo da fé, fortaleça através do Espírito Santo o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele volta a falar aqui. Se você estiver fortalecido nele, com a fé inabalável, como ele disse aqui em cima, o diabo pode fazer o que ele quiser, que não vai te derrubar. É chuva, é tempestade, é problema no trabalho, é doença, é vício.
problema na família. Não te abala. Não pode te abalar. Se estiver te abalando, alguma coisa está errada. Porque não pode abalar. Ele prometeu aqui. Está aqui. É bíblico. Se estiver fortalecido, se estiver com calçado os pés com a preparação do Evangelho, com a palavra de Deus, não abala. Não pode abalar. 17, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele volta a falar da palavra de Deus aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus que o Espírito Santo manifesta na nossa vida. É como eu estava falando aqui, é através do pastor, através do bispo, através do apóstolo, que ministra a palavra de Deus, fortalece a sua fé e faz com que você acredite que o Espírito Santo está na sua vida. Faz com que você busque o Espírito Santo. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. 18. Com toda oração e súplica. Isso é muito forte. É onde eu falo. Vem domingo, vem quarta, vem buscar para se fortalecer. Não deixe de vir nos outros dias, né? Terça e quinta que é importante. Mas venha, suplique, ore. Como eu estava falando dos irmãos aí. Vem todo dia. Deus está ouvindo, Deus está preparando. Deus está, como o apóstolo falou esses dias, Deus está acumulando para entregar coisa grande. É igual como é que chama lá? O povo joga aí, a Mega Sena, né? Espera acumular para jogar, né? Deus está esperando acumular para te entregar. Às vezes não é hora dele te entregar ainda. Às vezes a hora que ele te entregar, você vai se surpreender. Vai falar, nossa Deus, valeu a pena esperar. Como valeu a pena esperar. Amém? Vamos ler o 18 de novo. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, vamos ler de novo. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. É o que eu falei esses dias aqui. Não sei se vocês estavam aqui. Está trabalhando, está lá, fecha o olho, não precisa falar nada, ora em Espírito. Está no ônibus, fecha o olho, ora em Espírito. Não pode estar andando e fechar o olho, né? Aí cai, mas aonde estiver, está num lugar que não está te agradando, as palavras, as conversas não estão te agradando, fecha o olho lá, disfarça que está dormindo lá, ora em Espírito, busca a presença desse Deus, Ele vai falar. Hoje eu fiquei aqui na igreja, o pastor foi ia para São Paulo, tinha umas coisas para resolver, eu fiquei aqui hoje. Que dia maravilhoso que eu passei aqui hoje. Sozinho, coloquei um radinho aqui umas pregação ali, de vez em quando lia a Bíblia. Sabe, que gostoso passar uns momentos com... Eu estou na casa de Deus, eu sentei aqui do lado do altar, lendo a palavra de Deus, ouvindo pregação e louvor o dia inteiro. Acho que foi um dos melhores dias da minha vida hoje. O dia inteirinho, sossegadinho, não veio ninguém aqui na igreja, não veio ninguém. Só o Julinho que apareceu agora de tarde aqui, mas não veio ninguém. Sabe, aquela paz, friozinho, cabozinho de frio, quietinho. Que gostoso. Nossa, mas me fortaleci hoje que... Acho que eu nunca tinha me fortalecido tanto que nem subi no monte. Me fortaleço tanto que nem eu fiz hoje aqui. Passei hoje aqui. Que gostoso. Eu estou falando isso para quê? Para entender que é bom estar com Deus. É bom estar na presença de Deus. É maravilhoso. E amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar aqui de novo. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, né? Orando em todo tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança. É que eu estava falando. O Espírito Santo vai te ensinar a vigiar. Vai te ensinar a fugir das coisas que não é de Deus. Que não são coisas do alto. O Espírito Santo, se você estiver ligado a Ele, Ele vai te ajudar a sair de situações que não é para o cristão, não é para o servo de Deus.
Ele vai te dar essa direção. O apóstolo Paulo fala, acho que o apóstolo Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Mas quem que te indica o que é lícito e o que convém para você? É o Espírito Santo. Às vezes você vai estar numa roda lá, no seu trabalho, um exemplo, as conversas vão começar a sair fora, o Espírito Santo vai te cobrar. Não sai daí, que aí não é para você não. O Espírito Santo cobra. Porque se você ficar lá, permanecer lá, vai te sujar a mente. Então, fuja dessas coisas. Procure pedir a direção para Deus, para o Espírito Santo te guiar nessas situações. Amém? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele fala para você buscar, orar, e ainda pede para você orar por ele ainda, para a pessoa orar por ele. Ele estava falando para os Efésios aqui. A mesma coisa é a gente. Ora pelo seu pastor, para Deus preparar ele para dar a direção certa para a gente através do Espírito. Ora pelo apóstolo, ora pelos bispos, porque eles são os nossos líderes espirituais e é através deles que Deus vai falar com a gente. Naquela época lá, como eu estava falando de Saul e Samuel, era Samuel que dava a direção para Saul. E teve uma certa situação que Saul foi um rei muito abençoado, mas teve uma situação que Samuel, olha como é importante a gente orar pelos líderes da gente, para ele poder dar a direção certa. Samuel falou para Saul, Deus está mandando te falar, Saul, que é para você ir lá naquela aldeia e matar todo mundo com teu exército. Matar todo mundo, não deixar ninguém vivo, nem os animais. O que Saul fez? Achando que por estar sendo abençoado, estava se achando, né? Foi lá e deixou um cara preso, não matou o cara, e deixou alguns animais vivos. O que aconteceu? Desobediência. Daí em diante Deus já começou a procurar outro rei para o lugar dele. Olha a importância. O profeta mandou ele fazer de um jeito, ele foi lá e fez de outro. Ele perdeu o reinado dele por causa disso. Então se o profeta, se o pastor, o bispo tiver ungido, tiver preparado, eles vão dar a direção certa para a gente. O Espírito Santo vai usar eles. Então é importante até orar por eles. Isso é muito importante. Para finalizar aqui, vamos ler o 19 de novo. E também, orar também por mim, para que me seja, o apóstolo Paulo está falando para eles aqui, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ele fala que para que, se ele estiver sendo usado pelo Espírito Santo, ele vai revelar os mistérios de Deus para eles. Assim a gente tem que procurar orar pelos nossos líderes, que através dele Deus vai revelar os mistérios dele para a gente. Porque tem muita coisa para a gente aprender ainda. Tem muita coisa. A Bíblia, você vai ler ela do começo ao fim. Você vai ler 10 vezes Deus vai falar de uma maneira diferente com a gente. Então tem muita coisa aqui para ser ensinada para a gente. Eu estava até falando ontem, cada dia Deus usa de uma certa maneira. Hoje ele fala, um exemplo, ele fala com os irmãozinhos que estão na parte de cá. Amanhã ele fala com os daqui. À tarde ele vai lá e fala com os de trás. Todo dia aqui ele fala com alguém diferente, de uma maneira diferente. Então o pastor pode pregar mesmo. É um exemplo, domingo, terça-feira passada ele pregou sobre Davi. Ontem ele pregou a mesma palavra com uma direção diferente. Porque Deus queria falar com pessoas aqui diferentes, de outra maneira. Por isso a gente tem que pedir orientação para Deus, pedir para Deus abençoar o servo dele, o anjo da igreja, para nos dar o alimento que a gente precisa e fortalecer a nossa fé e fortalecer o nosso espírito. Amém?
para finalizar o 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui ele fala dele, que ele pede para eles orar por ele, para ele continuar pregando o Evangelho. Então o que Deus falou com a gente essa noite, para a gente entender e tomar posse? Procure se revestir do Espírito Santo. Não se canse de buscar o Espírito Santo, buscar Deus. Porque se a gente estiver revestido do poder de Deus, vai vir situações, a gente vai passar por cima e vai permanecer inabalável. E no momento certo, Ele vai entregar a bênção para a gente. Porque como eu tenho falado, como o Espírito Santo tem permitido falar, as bênçãos Ele já te entregou. Basta você permanecer inabalável e tomar posse delas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Curva sua cabeça um instante. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus.